O clima no Flamengo começa a ganhar novos contornos e a movimentação nos bastidores deixa claro que a próxima temporada pode trazer mudanças importantes. A torcida sente no ar que o clube está entrando em uma fase de decisões, ajustes e escolhas que podem impactar diretamente o desempenho dentro de campo. Entre conversas sobre possíveis saídas, renovações que ainda não foram oficializadas e uma chance rara surgindo no mercado para trazer um novo nome para o setor ofensivo, o Mengão vive dias de expectativa e atenção redobrada. E, para quem acompanha o Flamengo de perto, já deu para perceber que o assunto não é simples. Tem lateral analisando o próprio desempenho, treinador aguardando definição contratual e atletas que podem estar de malas prontas caso algumas negociações avancem. Começando pela lateral, a fala de Emerson Royal repercutiu bastante internamente e entre os torcedores. Ele relembrou o período complicado que atravessou antes de chegar ao clube, quando ficou aproximadamente 4 meses parado por causa de uma lesão no tendão. Sem pré-temporada, sem ritmo e com pouco tempo para se adaptar, ele precisou entrar em campo rapidamente e assumir a responsabilidade, mesmo ainda longe das melhores condições físicas. Foi um processo acelerado, quase forçado pelas circunstâncias, como acontece tantas vezes quando o clube precisa de respostas imediatas. A cobrança da arquibancada, claro, veio com intensidade. O torcedor do Flamengo exige, espera e pressiona, porque sabe do tamanho do clube e entende o peso que é vestir o manto. E o próprio jogador deixou claro que compreende isso. Reconhece que pode entregar mais e prometeu iniciar o próximo ano com preparação completa, buscando recuperar confiança e regularidade. A esperança da nação é que, com descanso adequado, trabalhos físicos bem direcionados e uma pré-temporada completa, ele consiga elevar o nível e disputar posição com mais consistência. Afinal, se a equipe conseguir ter 2 laterais direitos em alto rendimento, como Varela e Emerson Royal, entregando intensidade nas 2 extremidades do campo, isso muda completamente o panorama e dá ao treinador opções importantes para montar estratégias e variar sistema de jogo. E é nesse ponto que o Flamengo busca evolução, especialmente se o plano for disputar títulos com o elenco fortalecido. A presença de jogadores confiáveis nos lados do campo é determinante para que o time consiga ter equilíbrio defensivo e participação ofensiva. Enquanto isso, a situação do treinador Felipe Luiz também virou assunto. O técnico caminha para os últimos dias do seu contrato e, apesar do otimismo nas conversas, ainda não existe assinatura confirmada. A expectativa interna era que tudo estivesse resolvido antes das festas de fim de ano. Mas a renovação acabou se estendendo. Flamengo e treinador já apresentaram propostas e contrapropostas, mas ainda existe distância entre os termos que as partes desejam. Do lado do clube, a vontade é manter o trabalho, até porque o planejamento para a próxima temporada já vem sendo estruturado com participação direta do treinador. Do lado dele, a confiança, mas também o desejo de garantir condições seguras para continuar o projeto. O torcedor, como sempre, vive aquela ansiedade natural de quem quer ver a decisão final anunciada o mais rápido possível. Apesar de ainda não ter um acordo sacramentado, o treinador continua participando das decisões de planejamento do elenco, avaliando nomes, discutindo ajustes e definindo prioridades. Há setores que precisam de reforço, jogadores que podem deixar o clube e espaços que devem ser preenchidos. E é exatamente nesse ponto que entra a lista dos atletas que podem estar de saída. 4 nomes aparecem como possibilidades concretas: Michael, Matias Vinha, Everton Cebolinha e Alan.
Cada um deles vive um contexto diferente e uma justificativa distinta. Mas todos têm chances reais de negociação dependendo do rumo das conversas e das estratégias financeiras. No caso de Michael, as conversas se intensificaram porque ele desperta interesse no mercado e seu salário atual pode abrir portas para possibilidades fora do país, caso uma oferta adequada chegue. Já Alan encara cenário em que praticamente não teve sequência e não conseguiu espaço no meio-campo ao longo da temporada. 100 minutos, sem protagonismo e sem perspectiva de mudança, a saída pode representar oportunidade de retomada. Everton Cebolinha, diferente dos outros, até aparece nas ideias de utilização do treinador, mas vive situação incômoda. Poucos minutos. Fim próximo de contrato e o dilema inevitável: renovar ou vender antes que o vínculo expire sem retorno financeiro. É uma decisão delicada para o clube. E Matias Vinha gera debate interno. Parte da torcida defende que ele permaneça como opção para o setor, acreditando que ainda há potencial a ser explorado. Outra parte entende que a pouca utilização pesa e pode indicar que a relação técnico-jogador não encaixou como deveria. Com tudo isso acontecendo, surge algo inesperado no horizonte. Uma oportunidade de mercado envolvendo Marcos Leonardo. As movimentações do futebol internacional podem abrir caminho para o Flamengo tentar uma investida. Como existe a possibilidade de o clube em que ele atua precisar reduzir o número de estrangeiros disponíveis, a chance de liberar o atacante cresce. Para um time que busca reforçar o setor ofensivo e equilibrar forças com opções de qualidade ao lado de Pedro, a possibilidade ganha força e atenção. Seja por empréstimo temporário ou até mesmo uma compra definitiva, se valores forem reduzidos, a chegada de um atacante jovem, competitivo e com potencial de evolução seria uma jogada estratégica. E isso, naturalmente, mexe com o imaginário do torcedor, que já começa a vislumbrar a chance de ter um elenco mais profundo, com peças capazes de disputar posição e elevar o rendimento coletivo. O Flamengo, portanto, vive aquele momento em que tudo está em aberto. Nada confirmado, mas tudo acontecendo. Conversas que andam, negociações que travam, possibilidades que aparecem. Um treinador à espera da assinatura, atletas podendo sair, reforços no radar e um elenco que pode ser remodelado. A expectativa cresce. A ansiedade aumenta e a sensação é de que qualquer anúncio oficial pode mudar os rumos da próxima temporada de uma hora para outra. E é justamente nesse ponto que o torcedor acompanha atento, cobrando movimentos certeiros, decisões bem avaliadas e uma montagem de time que permita disputar títulos com protagonismo como o Flamengo exige. A torcida do Flamengo observa cada movimento com aquela sensação de que os próximos dias podem definir tudo. A dúvida sobre quem fica, quem sai e quem chega molda um ambiente de expectativa constante, quase como se o clube estivesse pisando em uma linha tênue entre reorganização e reformulação. E isso não é exagero. A análise sobre o elenco vai além dos nomes citados inicialmente. O que está em jogo é a construção de um Flamengo que consiga equilibrar experiência e juventude, força defensiva e criatividade ofensiva, competitividade e estabilidade emocional em momentos decisivos. Esse conjunto de fatores explica por que qualquer decisão, por menor que pareça, acaba ganhando proporção dentro do clube e fora dele. Quando o assunto é Emerson Royal, não se trata apenas de recuperação física.
A nação entende que um jogador que chega lesionado, sem pré-temporada, entrando direto no fogo cruzado da pressão, não consegue mostrar tudo o que pode render. O discurso dele, assumindo responsabilidade e deixando claro que sabe o que significa vestir a camisa rubro-negra, pode ser um ponto de virada para sua trajetória. Jogadores que se conectam com a arquibancada costumam encontrar força para dar a volta por cima. E se a recuperação física vier acompanhada de convicção tática e confiança, a briga pela titularidade pode ganhar novos capítulos interessantes. O Flamengo precisa desse tipo de cenário: disputa positiva, concorrência saudável, evolução forçada pelo nível interno dos atletas. O mesmo vale para o setor esquerdo do campo, onde Matias Vinha permanece como incógnita. O fato de não ter continuidade, somado ao número reduzido de minutos em campo, gerou incômodo na torcida e no próprio jogador. A questão é entender se a falta de oportunidades é apenas uma consequência natural de encaixe tático ou se a relação técnica se esgotou. O Flamengo não pode abrir mão de um jogador que poderia ser útil se houver possibilidade de recuperação esportiva. Ao mesmo tempo, não faz sentido segurar alguém que não será aproveitado. O equilíbrio entre o que se deseja e o que é viável precisa aparecer. E é esse ponto que a diretoria tenta tratar com calma para não tomar uma decisão precipitada. No caso de Everton Cebolinha, existe outro fator em jogo: a possibilidade de valorização. Se o ciclo estiver perto do fim e a busca por mais minutos em campo for prioridade do atleta, o Flamengo precisa decidir entre apostar na permanência e tentar recuperá-lo como peça estratégica ou considerar uma saída que traga retorno financeiro e libere espaço para outra contratação. São escolhas que mexem com planejamento e orçamento. Não é apenas sobre gostar ou não do jogador, mas sobre encaixe, função, custo, produtividade e projeção futura. É esse cálculo que norteia o andamento das conversas. E aí entra a parte mais sensível, a renovação de Felipe Luiz. O treinador é visto como eixo de estabilidade no projeto. Sua permanência permite continuidade de ideias, manutenção de conceitos e construção progressiva do modelo de jogo. A ausência de assinatura deixa uma brecha de dúvida que, naturalmente, gera apreensão, mas, ao mesmo tempo, deixa evidente que o Flamengo está tentando montar uma estrutura contratual que seja coerente para ambos os lados. O clube não quer apenas renovar por renovar. Quer alinhamento, quer segurança, quer previsibilidade. Se o técnico continuar participando do planejamento enquanto a assinatura não sai, é porque existe confiança mútua, mas também existe cuidado na negociação. E o torcedor fica aguardando, no limite da paciência, esperando pela confirmação antes que o calendário futebolístico avance e novas decisões se tornem inevitáveis. Essa expectativa aumenta ainda mais com a possibilidade de Marcos Leonardo aparecer como oportunidade inesperada. A situação criada no futebol internacional empurra o clube estrangeiro para uma escolha difícil, e isso pode abrir caminho para uma investida rubro-negra. Não é todo dia que surge no mercado um atacante jovem, com potencial de crescimento e capacidade de competir por posição em um time que exige nível máximo. Ele poderia dividir função com Pedro, oferecer alternativa de jogo e até mudar a dinâmica ofensiva em partidas estratégicas. O empréstimo por período curto pode ser vantajoso para ambas as partes. Flamengo ganha força imediata e tempo para avaliar se vale um investimento maior. O jogador ganha visibilidade em um cenário onde a bola pesa, onde o ambiente exige, onde a maturidade acontece dentro de campo.
E se a compra se tornar possível, a oportunidade pode ser ainda mais interessante dependendo dos valores estabelecidos. É exatamente aqui que o Flamengo precisa ser inteligente. Futebol moderno exige planejamento não só técnico, mas financeiro e estratégico. Contratar no impulso pode custar caro, mas perder uma chance única também. Se o clube conseguir aproveitar essa abertura no mercado, poderá ajustar o elenco sem pressa e sem improviso, fortalecendo um setor que sempre precisa de novas soluções. O ataque rubro-negro, quando competitivo, muda completamente a forma como o time se porta. Dá segurança para pressionar, para propor jogo, para manter ritmo, mesmo quando a partida pede paciência. Enquanto isso, o elenco atual segue no limite da avaliação. Alguns jogadores lutam para ficar e provar que ainda podem contribuir. Outros talvez precisem de novos ares. O clube tenta equilibrar emocionalmente todos os envolvidos enquanto decide quem será parte do projeto e quem seguirá novos caminhos. É o tipo de momento que define planejamento de longo prazo, porque cada nome que sai abre espaço para alguém entrar. Cada reforço que chega modifica o sistema. Cada renovação que atrasa muda o cronograma. Nada é isolado. Tudo se conecta. E é por isso que o torcedor sente que qualquer anúncio pode causar impacto direto no restante das decisões. Com tantas questões abertas, o Flamengo caminha como quem enxerga o futuro, mas ainda precisa atravessar o presente com cuidado. Não há pressa irresponsável, mas também não há espaço para lentidão exagerada. O equilíbrio é frágil. Um movimento errado pode atrasar um ciclo inteiro, mas um movimento certeiro pode colocar o clube novamente na rota dos títulos mais importantes. A sensação é de que o próximo capítulo está prestes a ser escrito e que cada decisão precisa ser tomada olhando para o campo, para o vestiário e para a arquibancada ao mesmo tempo. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos bastidores do futebol brasileiro, uma história passou a circular com força e deixou dirigentes, torcedores e cartolas em alerta máximo. O que antes era tratado apenas como cochicho de arquibancada ganhou contornos mais sombrios após a circulação de supostos áudios e relatos internos que apontariam para uma ligação comprometedora envolvendo Leila e um árbitro diretamente ligado à decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Nada foi oficialmente confirmado, mas a simples possibilidade de interferência externa em um jogo de tamanha magnitude foi suficiente para incendiar o noticiário esportivo e levantar suspeitas sobre a lisura do espetáculo. Segundo fontes próximas aos corredores da CBF, a entidade teria tomado conhecimento de uma conversa telefônica que, em tese, indicaria pressão indevida antes da bola rolar. O conteúdo, ainda tratado como material sensível, estaria sendo analisado de forma reservada, enquanto versões conflitantes se espalham rapidamente entre dirigentes e jornalistas. Há quem diga que a conversa foi mal interpretada, outros juram que o teor não deixa margens para dúvidas. Como todo rumor, a narrativa cresce à medida que muda de boca em boca. O mais intrigante é o silêncio oficial. Nem a CBF, nem os clubes envolvidos, tampouco a própria dirigente citada, vieram a público esclarecer os fatos de forma definitiva. Esse vácuo de informações alimenta teorias, especulações e um clima de desconfiança que atinge não apenas a final em questão, mas a credibilidade das competições nacionais e continentais.
Em redes sociais e programas esportivos, o debate se intensifica, com análises apaixonadas e acusações cruzadas. Seja verdade ou não, o episódio expõe uma ferida antiga do futebol brasileiro: a eterna desconfiança em relação à arbitragem e aos bastidores do poder. Até que tudo seja esclarecido, a história segue como um rumor pesado, daqueles que não se apagam facilmente e que prometem novos capítulos nos próximos movimentos fora das quatro linhas. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!